Qual o papel do RM? Montador de planilha, operador de Channel Manager? Olá, 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 seja bem-vindo mais uma vez aqui, André, Juan. Tamo junto, hein? Fizemos um webinar há pouco, muito legal estar com vocês e vocês de novo aqui. Dessa vez a gente vai falar mais, é uma questão mais técnica. A gente vai falar do papel do RM. Ixi, e aí? Montador de planilha, operador de Channel Manager ou realmente um cara que executa, um cara que pensa a estratégia de receitas da propriedade hoteleira, da rede, do hotel, enfim. André, obrigado, cara. André, eu estou aqui com o André Bustamante, RM, há mais de 16 anos na Deville, né André? É isso aí. Atua há 20 anos no segmento hoteleiro, começou no Hotel Cassino, mais de 1.000 apartamentos. Cara, muito legal essa história. Enfim, é um currículo gigante aqui que o André tem na área de processos, enfim, qualidade, inteligência empresarial. Temos aí eu também comecei implantando BI, André. Gostei de ouvir aí você, Legal. quem quiser. Juan Andrade, hoje como gerente de RM da Wyndham, Termas, Gramado Termas, né? Mais de 15 anos atuando como RM, vários webinars, esse vai ser o quinto, hein, Juan? E aí, cara? Obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado, André. Vamos falar, né, sobre o real papel do RM na vida hoje. A gente conversa muito, Juan, um amigo pessoal, enfim, a gente conversa muito sobre isso, né, Juan? Montador de planilha, você que começou lá atrás na Cor, recebeu uma planilha, mas definiu uma estratégia de segmentos, de levels. Conta pra gente, Juan. E mais uma vez, obrigado por estar aqui, cara. Qual é o real papel do RM? Ele faz mesmo a estratégia? Então, esse é um desafio que eu sempre lanço para os meus colaboradores, para que eles não se coloquem numa posição sempre só de elaborar planilha. Eu tinha um colaborador até lá na Deville, onde o André está hoje, no momento, anos atrás, onde não era tudo automatizado como é hoje, onde a gente tinha, depois ele pode contar até o case de quantos funcionários eu tinha na época no time e quantos ele trabalha hoje para a mesma quantidade de hotéis. Mas, enfim, eu tinha um deles, era um menino que estava recém começando, e eu desafiava muito ele, porque eu morria de medo dele como colaborador, um rapaz jovem, saindo da faculdade e entrando na área de RM cheio de expectativa, de aprender, se desenvolver em análise e ficar lá montando planilhinha de Excel o dia inteiro. Eu falava, cara, Luiz, não se acomode com o fato de ficar montando planilha. Eu quero que você me mande ela já com alguma análise sua. Sempre que você vê alguma coisa diferente, algum desvio no número, alguma coisa que você acha que você pode fazer qualquer tipo de comentário para mim, eu quero que você se sinta sempre aberto a fazer esse tipo de comentário. Por quê? Porque eu já estava instigando nele desde aquele momento, e depois ele teve um crescimento dentro da empresa, para que não fosse um mero montador de planilha, porque eu acho que hoje a gente tem um grande desafio na nossa classe, que é de romper com esse papel. Assim, eu acho que os RMs se colocam de tal maneira que essa é uma discussão que a gente tem muito, assim, eu e André, em papo de café, às vezes, tipo, como que o RM se tornou submisso muitas vezes ao gerente comercial, onde ele simplesmente elabora algumas planilhas e manda para uma tomada de decisão de um terceiro, onde ele não se põe, não analisa, não coloca o ponto dele de vista, e isso vai acarretando em vários problemas. Um, que muitas vezes ele não é visto pela alta gestão como uma pessoa estratégica dentro da corporação, e dois, que eu entendo muito como uma consequência de nós mesmos da classe, acaba que não é remunerado devidamente pela posição estratégica que ele tem dentro da companhia, e aí gera um ciclo vicioso, né? Porque as empresas se acostumam a pagar mal para a posição de RM, logo você acaba não tendo um profissional devidamente qualificado e com todos os skills necessários para aquela posição,
E aí, a RM é o carinha que está lá, mexendo no Channel Manager, alterando a tarifa. Quando ele vê que deu um pick-up, ele faz lá uma alteraçãozinha. E ele nunca sai desse âmbito daquele dia a dia dele, de monta a planilha, executa a alteração e vê a coisa de cima, de uma posição mais macro, onde ele vai ter um debate com o nível estratégico da companhia, impondo algumas estratégias, debatendo, discutindo, colocando seu ponto de vista e assim por diante. E a gente está cada vez mais com cadeiras esvaziadas, dificuldade de conseguir mão de obra, por uma cultura que foi gerada ao longo do tempo do diretor comercial. São duas diretorias totalmente apartadas e as grandes redes são assim como já é há muitos anos nas companhias aéreas, onde às vezes o VP, o diretor de RM, ele é visto até como uma posição mais estratégica dentro da companhia. André, cá entre nós, montar planilha, ok, mas você hoje está com um avião, né? Aí funcionando, tudo automatizado, enfim, é estratégia mesmo de fato. Isso aconteceu, não foi da noite para o dia, eu imagino. E as pessoas que entram para trabalhar com você, o Juan deixou um gancho. Quantas pessoas eram antes, quando era no manual? E agora, como é que está? E elas, você encontra pessoas capacitadas para poder operar junto com você o RM da rede? Felizmente, sim. Eu costumo dedicar muito tempo no processo seletivo, porque eu tenho para mim, como gestor, que quem vem trabalhar no time pode até não saber tecnicamente uma coisa ou outra, mas tem que ter engajamento, tem que ter dedicação, tem que ter o perfil, né, de querer ir atrás, de se posicionar, de crescer, etc. Né? Então, felizmente, sim, mas a gente sabe que não está fácil, né? A gente tem que garimpar isso no mercado mesmo. Eu não me lembro, Juan, eu acho que você tinha 4 ou 5, né, para fazer. 6. Tinha 6 na época, olha só. 6 para fazer 7 hotéis, né, 8 hotéis. Hoje, basicamente, de analista de RM, eu tenho 2, para os mesmos 7 hotéis, né. Acho que isso passa, inclusive, pelo que a gente falou no outro webinar, né, que a gente focou muito na automação dos relatórios, né, economizamos horas por semana de trabalho que permitiram com que a gente fizesse uma análise melhor, mais estruturada, né, para precificar melhor, para fazer uma estratégia melhor. Né? E eu concordo com tudo que o Juan falou. Assim, a gente tem que provocar, né, as pessoas que trabalham com RM e realmente não deixar que caiam nessa armadilha, né, de trabalhar com RM, você vai ser um especialista em Excel. Não é isso, você tem que ser um especialista em gerar resultado, em trazer dinheiro, né, em gerar rentabilidade. E o curioso é que, mesmo hoje num cenário em que a gente tendo um RMS bem estruturado, ainda assim acontecem algumas armadilhas, né? Porque não basta ter o sistema também, né? O sistema vai facilitar a automação dos relatórios, vai trazer N comparativos, N gráficos diferentes, mas tem que investigar, tem que garimpar os dados também, né? Tem que ter criatividade para poder fazer comparativos diferentes, né? Às vezes, eu mesmo, há um tempo atrás, e escutei isso de outras pessoas, que as pessoas que são muito analíticas, dados, fatos, números, não são criativas. E não é verdade. A gente pode ser criativo dentro desse contexto, dentro desse universo. A gente pode querer comparar banana com maçã, sim, e por que não? Né? O que a gente pode tirar disso? Vamos misturar e ver o que dá. E muitas dessas tentativas geram resultados incríveis, né? Porque para gerar resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E aí, traçando o paralelo do montador de planilha com o gerador de gráfico ou de relatório, mesmo que seja num RMS mais estruturado, é a mesma coisa. Se você tem uma pessoa que é mais acomodada, você vai pedir um dado, vai pedir uma análise, ela vai ser limitada, né? Ela vai parar ali no primeiro step, né? E o que a gente procura fazer no dia a dia é justamente incentivar a equipe para cada vez mais ir mais a fundo, entender comparativos, explorar pontos de vista diferentes para sugar
né, a maior quantidade de suco da laranja, espreme até onde der para ver onde que sai, e aí, com certeza, eu poderia citar aqui alguns casos que a gente gerou de cases internamente, que geraram resultados a partir desse garimpo, né, dessa geração de ideias minuciosas, que às vezes estão nas entrelinhas e que se você não tem o perfil de, opa, peraí, mas isso aqui isso aqui não me parece curioso, no mínimo curioso, de ir atrás e se aprofundar, né? Porque com certeza pode sair um baita resultado. Cara, vocês falaram tanta coisa legal que deu um gancho para várias perguntas. Eu devia ter uma anotação aqui do lado aqui, mas por fim, quando a gente fala de criatividade, inovação e perfil que o Juan falou lá atrás, me lembra um artigo que eu li de um professor de futuros, inclusive ele dava aula, um gaúcho hiper para frente, foi dar aula na Universidade de Jerusalém, e a palestra dele, o artigo também, ele falava sobre inovação. E é interessante porque ele fala o seguinte, que somente, 10% do total de colaboradores da empresa são inovadores. E desses 10%, 50% topam inovar, os outros 50% não topam. E desses que topam inovar, eles ainda têm dentro deles aqueles que eles inovam, mas não acreditam que a inovação vão para frente, e aqueles que topam, aí no final das contas, se tiver 100 funcionários, ele fala assim, eu só tenho um que realmente bate na tecla que vai. Isso do critério criatividade e inovação. Por um outro lado, eu vejo também, Juan, e aí eu vou fazer um advogado do diabo lá de cá. Quando a gente fala de perfil, não só do inovador, mas vamos falar do analista, mas vamos falar do líder. A gente sabe que existe escassez de mão de obra de modo geral, não só de RM, mas de modo geral na hotelaria e no Brasil. Toda vez eu comento que o tal quando sai lá a nota do PISA de matemática dos alunos brasileiros, o Brasil só andando para trás, eu fico louco, porque não adianta, um país que quer formar estrategistas não consegue ensinar a regra de 3 para os seus jovens, a tendência é piorar, né, André? Não, enfim. Cara, é problema de perfil ou é acomodação do perfil em relação à liderança que também não quer que a gente cutuque demais, mude demais, faça diferente, enfim. Fala para mim, Juan, o que você acha? É a liderança que não valoriza ou que não quer fazer diferente? Ou é o perfil? Aí tem casos e casos, tá? Já vi casos de líderes que dão super autonomia para que você tente fazer diferente, e liderança extremamente conservadora que não quer tentar ou ouvir falar de uma coisa diferente. E até indo um pouco nessa linha, eu tive um gestor por muitos anos, que sempre foi um cara que me incentivou muito o crescimento, e ele muito simplório, do jeito que ele era de colocar as coisas, ele sempre me falava, ele falou, cara, você vai ser um profissional diferenciado se você não for só bom com os números, você tem que saber conversar com os números. Que é muito do que o André estava falando, de você ser inovador na hora de você fazer as análises ali, porque eu acho que tem muita gente que, legal, relatório de picape, como é que monta, como é que elabora, etc. Ou fazer um forecast, até aí, tudo lindo. O fato é, em cima disso, o que você vai extrair dali, né? Qual é a estratégia que você vai adotar para mudar esse forecast que não está positivo especificamente naquela data? Entendeu? E é esse um passo a mais, que aí que eu acho que está o grande plus do profissional diferenciado, e que hoje é bem visto e bem valorizado e cada vez mais difícil de encontrar aí na nossa área. O cara que vai olhar, a gente tem um BI ali, e o André também, no RMS que ele usa, ele dá 1 milhão de possibilidades de você ver os dados com cruzamentos, tipos de cruzamento de informação, etc. Você pergunta aí quantos profissionais hoje têm a curiosidade de realmente fuçar aquilo ali no micro do micro, que era um pouco do que o André estava falando. Em uma linha geral, assim, as pessoas ficam tão viciadas, se a gente entrar lá no BI do Bbook e olhar por todos os usuários, quais são os relatórios que são mais vistos, vai ser 2, assim, entendeu? E tem uma infinidade de relatórios lá dentro que as pessoas simplesmente não exploram, porque
para mim, ele não sabe nem o que fazer com aquela informação. Eu acho que esse que é o ponto grave, tipo, tá, legal, tô vendo aqui que a antecipação média de compra do cliente X é de 18 dias. Beleza, e aí? O que eu faço com isso? Qual é a ação que eu vou fazer com esse cliente para tentar transformar, para diminuir essa antecipação, alongar essa antecipação? Qual que é a minha estratégia em cima disso? Entendeu? O que eu vou fazer com o dado? Porque o dado pelo dado, tipo, hoje qualquer sistema, qualquer BI te expõe lá. A questão é qual é como que eu vou fazer isso virar dinheiro? Eu acho que esse que é o grande desafio para nós, profissionais da área de RM, é isso que não vai nos colocar numa posição de você conseguir falar com diretoria, falar com C-level, falar com um gerente geral, de igual para igual e ser respeitado dentro da companhia, independente se você é um mero analista de RM, se você é um gerente de RM, se você é um diretor de RM. Juan, concordo em número, gênero e grau, e eu acho que assim, cara, você citou uma coisa muito legal, que realmente o papel do RM é aquele que faz análise e faz dinheiro em cima das análises de dados. Isso aí é fato. Não é um montador de planilha. Essa frase sua é uma frase que marcou aqui, eu vou gravar ela. Você já viu, André, que eu sou bom de gravar frases e repetindo, né? Gostei. Eu acho que está certíssimo. Não é um montador de planilha, não é um entregador de relatório, de forecast, né? Não é o cara que entrega o forecast, não é o cara que fala a janela de hospedagem, a booking window, enfim. Mas o André também citou uma situação, uma questão, né? Assim como no outro webinar você falou também, exatamente o que a gente vem comentando e falou muito no webinar de inteligência artificial e ciência de dados, com a nossa equipe de desenvolvimento aqui da nossa inteligência artificial, André. E eu tenho repetido isso várias vezes. Não é que a máquina vai substituir o profissional em si, né? Inclusive, tem um professor, ele é PhD em inteligência artificial aqui no BIMUC, o professor Pérez, que está com a gente lá no webinar. Ele comentou que ele participa de um laboratório onde correção de prova está sendo feita também pela inteligência artificial. Eu falei, rapaz, que excelente, né? Pelo menos agora a gente não precisa ficar puxando o saco, os meninos não precisam ficar puxando o saco mais de professor na sala de aula, que é a inteligência artificial que vai corrigir. Mas o fato é que o professor não vai mexer com essa inteligência artificial, ou o RM, voltando para cá, né? Que vai trabalhar com um RMS que tem inteligência artificial por trás, para mim, esses profissionais, não é que eles vão deixar de existir, eles vão virar cientistas de dados. Eles são pessoas, como você disse, ele tem que entender da ciência pelo qual aquele dado ele está ali gerando a informação, né? E é aí que ele vai fazer dinheiro em cima do dado, né? Você comentou sobre a sua equipe, André, e tal, assim, análise, entender o que o relatório, que o RMS está te entregando, não basta só compreender o número, mas entender como ele está sendo montado. O que o Juan falou lá, conversar, quer dizer, eu tenho um BI, a minha contabilidade entregou para a gente um BI que tem uma inteligência artificial por trás, o cara explica o relatório montado. Você recebe relatório da contabilidade, balanço patrimonial, balancete, DRE, aquela quantidade de número. Cara, a inteligência generativa aqui, ela lê para mim o gráfico, cara. Ela só falta falar, ainda falar não está falando, mas ela escreve. E assim, é muito legal isso, eu acho que faz total sentido, né? E realmente, eu acho que o perfil do RM é esse. Ele é um cara que faz dinheiro em cima de análise, mas ele precisa entender da ciência de dados, ele precisa entender como é que essa análise acontece. Mas veja bem, só um ponto aí, Cristiano, nesse caso aí do BI. A inteligência artificial lê o dado, não interpreta o dado. Essa interpretação, ela vai sempre... aí é que o ser humano vai se diferenciar ou não, na sua capacidade de interpretação desse dado, que é o que a gente está chamando aqui de fazer dinheiro, né? Eu acho que eu sou um defensor, você sabe, eu já uso o RMS BIMUC há algum tempo, e eu sou o cara que vou sempre contra o autopilot, lá, o piloto automático. Eu sou o cara que eu não concordo com ele porque eu quero interpretar o que ele está me dizendo, entendeu? E ver se faz sentido ou se não faz sentido. Então, eu vou sempre defender a decisão humana e a interpretação humana.
E eu acho que é isso que a nossa nova geração aí de profissionais de RM no mercado não podem ter medo, entendeu? Não, você não vai ser substituído pela máquina desde que você saiba se preparar e se profissionalizar para trabalhar bem com a máquina, né? E isso vai ser no mercado de trabalho como um todo, não só em RM. Ou seja, né, não se deixe ser substituído pela máquina. Né? Se você não quer que a máquina te substitua, então, cara, se capacita, né? Vai buscar uma inteligência de análise de dados cada vez mais apurada. E essa não tem como negar, que essa é a nossa nova realidade e vai ser daí para mais. Né? A aceleração da tecnologia, enfim, não estamos nem aqui para discutir isso, mas é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta. Então, fazer dinheiro daqui para frente ou corrigir provas, né, cada vez mais vai ter uma inteligência por trás ali, só que a gente não pode se deixar ser substituída por ela a qualquer preço, né? E a todo momento. Né? Ô, André, e aí você deixou um gancho, porque eu já estava preparando uma pergunta para você aqui. Então, a valorização do RM parte da capacitação ou você acredita que é simplesmente perfil, coragem, foco? Conta para mim um pouco do seu pensamento sobre isso. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que quando... É claro que a gente falou também um pouquinho no outro webinar, né? É claro que tem modelos, né, de remuneração, de bônus e tal, que eu acho que precisam ser revistos. Né? Mas isso também não quer dizer que o próprio profissional não tem que buscar, não tem que se acomodar, né, na zona de conforto onde ele está. Porque para a gente cada vez mais gerar resultado, muitas vezes já não depende mais do conhecimento técnico. Né? A pessoa pode ser um mega analista de dados, mas na hora de sentar na mesa e negociar ou argumentar sobre uma estratégia A ou B, se a pessoa não tem essas habilidades, né, de persuasão, de argumento, de ouvir realmente os interesses da outra parte, né, a empatia para poder se colocar no lugar do outro e entender como essa decisão vai afetar ele, para depois a gente pensar do nosso lado, ok, como é que eu encaixo isso e busco essa relação ganha-ganha, você vai continuar sendo só um montador de planilha ou que seja um apontador de dados. Né? Você pode montar uma mega análise, mas você precisa desenvolver outras habilidades, né, dessas soft skills, para poder se posicionar. Né? E aí gerar resultado, com isso gerar credibilidade, cada vez mais tendo atitudes que te levam para uma visão muito mais estratégica e disruptiva, né? Porque senão você só cai na zona de conforto. Então, eu entendo que a valorização do profissional, é claro que acho que é meio a meio, né? Tem um pouco dos dois lados, acho que as empresas precisam rever algumas questões, seja de remuneração, seja de atuação em si. Eu posso citar um exemplo que aconteceu há poucos meses atrás, é evidente que eu não posso citar nomes, mas me foi oferecida uma posição de gerente de RM, e aí buscando conversar mais com o lado da empresa, para entender como que é o posicionamento, como é que é a autonomia, como é que é a liberdade de atuação para a definição das estratégias. Quando eu fui me aprofundando mais para entender o escopo do que a empresa estava buscando para uma vaga, e era uma vaga de gerência, né, de nível sênior, a conclusão que eu cheguei é, cara, você não precisa de um gerente sênior, você precisa de um analista, porque pelo que você está me contando, a tua necessidade ela vai muito mais para o modelo operacional do que o modelo de estratégia, de provocação, de mudança de pensamento, de argumentar que tem coisas que dá para fazer diferente. Então, é interessante porque a gente vê no mercado justamente uma baixa valorização de profissionais de RM, mas porque a própria cultura da empresa não enxerga o valor que essa posição pode gerar em termos de resultado. Né? Se RM está gerando baita resultado, eventualmente uma remuneração proporcional, né, seja com comissão, seja lá de que forma, se o cara for bom e vai entregar resultado, isso vai se pagar muito fácil. Né? A depender do faturamento da empresa, isso paga muito rápido. Né? Mas
enfim, alguns C-levels ou a própria cultura da empresa ainda acho que tem uma dificuldade de perceber isso e vão para uma zona de conforto talvez mais operacional, deixa que eu faça a estratégia flutuação, me monto os eu acho que dados, tem me monto as planilhas. Né? um lado também de o alto nível, às vezes, está muito apegado à tomada de decisão, né? Ele tem medo de ter um profissional abaixo dele que vai se posicionar com relação a fatores altamente estratégicos. E ele não quer que ele seja ofuscado, ou que tenha um profissional nível gerencial, às vezes a gente está falando de um diretor, que às vezes falta a humildade ou até a segurança e a autoestima para que ele possa ter alguém embaixo que realmente o provoque como alto nível hierárquico que ele é. E isso no Brasil é bastante comum de se ver. Concordo. Eu acho que vocês deram dois ganchos aí muito, muito legais. Primeiro, que a gente está o tempo todo chamando a atenção, ou pelo menos a responsabilidade da valorização da categoria ou do profissional para o profissional. A pergunta que eu estava, pelo menos é o que eu comecei a entender diante do que vocês falaram, né? E o RM em si, como Revenue Management, como metodologia na hotelaria nacional, ela é devidamente valorizada? Ou seja, você tem do lado de cá uma ciência, um método, né? Enfim, e do lado de lá um profissional. Mas esse método, por aqueles que contratam, eles entendem o devido valor daquilo, eles valorizam realmente o que esse profissional contratado para esse método vai fazer pelaquela propriedade, André? Eu vou fazer um paralelo. Né? Se a gente pensa em contratar um personal trainer, a gente valoriza o profissional, o personal trainer, até que eu veja resultado, talvez eu não valorize. Né? Até que eu entenda o ganho que eu tenho com um profissional do meu lado, me ensinando a fazer o exercício certo, né? Fazendo um treino adequado para o teu corpo, para o teu ritmo de vida, eu não consigo enxergar eventualmente um valor enquanto eu não vejo esse resultado. Né? Mas aí entra a questão de acreditar que existe um potencial, né? E existe um resultado potencialmente a ser alcançado, e aí o perfil de, ok, eu vou investir nisso e ver o que dá, mas precisa contratar o profissional certo. Né? Por isso que eu falo que as duas pontas. Né? Porque não adianta apostar numa posição que não vai ter autonomia para tomar pequenas decisões, que seja, e com o passar do tempo vai ganhando, né, mais punch e mais credibilidade. Não adianta botar numa posição de que vai ser um montador de planilhas e não vai ser uma pessoa que vai te trazer ideias diferentes, que vai te provocar, que vai provocar, né, o CEO, o dono do negócio, sobre, cara, investe numa reestruturação de inventário, troca a forma de camas dos apartamentos, porque isso vai te gerar mais resultado. Então, precisa haver uma confiança de que o método, evidentemente, ele pode gerar resultado com as pessoas certas. Né? Tem um paralelo que a gente traça que não basta você ter as pessoas certas no ônibus, né, para você encarar a estrada. Muitas vezes você tem que ter as pessoas nos lugares certos, nas cadeiras certas, né, nas posições exatas, cada um com as suas qualidades para entregar esse resultado. Né? Mas... Então, eu acho que é um pouco disso. Assim, precisa acreditar que funciona, mas quando for contratar, seleciona muito bem, né? Dedica a atenção necessária para uma vaga que tem que te gerar mais resultado e mais caixa no final. Mas até pegando esse teu paralelo aí, André, o que eu vejo ainda muito, a questão no acreditar ou não acreditar no método, eu acho que ainda falta sensibilização para o método, entendeu? O que eu faria um paralelo, tem muita gente que contrata o personal trainer, mas nem acredita que a constância da atividade física vai fazer bem para ele, para a vida dele como um todo, né? Tipo, ele vai lá 2, 3 dias, acorda cedo, daqui a pouco não vai mais. Entendeu? Ou o cara que contrata uma nutricionista e não está disposto a fazer a dieta.
né? Tipo, e vai lá no final de semana, enche a cara e estoura tudo que está na planilha dele lá de alimentação, enfim. Eu acho que ainda existe uma carência quando a gente sai assim do universo rede, que é o que a gente está, que aí ok, já entendem a importância e já dão a devida importância, mas quando vai para a hotelaria independente, eu falo isso muito como chapéu EDSMI aqui, eu acho que a gente tem uma responsabilidade ainda muito grande de sensibilização do mercado para a importância do método. Assim, eu acho que o Cristiano convive com isso todo dia, assim, de gente que bate lá para querer contratar o sistema e nem sabe exatamente o que ele quer com isso. Eu concordo, e complementando, eu acho fantástico, eu sempre apoio, sempre apoiei essa disseminação dessa cultura, nessa sensibilização, e o que eu vejo que cada vez mais vem acontecendo é porque normalmente a sensibilização ela atinge, né, pelo menos alguns anos atrás, ela atinge os profissionais que estão entrando em RM ou que já estão em RM, né? E eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo, eu digo o mercado, né, e a HSMI tem muito papel nisso, é evidente, de sensibilizar quem está com a caneta, né? De sensibilizar sobre a importância do método, mas dos C-levels, de mostrar que não basta contratar um personal trainer se não vai fazer, não basta né, contratar nutricionista se não vai seguir o plano, se não vai ser bem feito, bem estruturado. E vamos mais além, não só de semana como FOB, enfim, acho que tem uma série de instituições, você vai em níveis até menores, tipo a BIH, tá? Na sua maioria, não existe um fórum de debate de resultado, Revipar do destino, melhores práticas de destino, e etc. Então, eu acho que a gente no Brasil ainda está muito engatinhando assim nesse sentido. Eu acho que existe uma falta de profissionalização do mercado como um todo, seja do próprio dono do empreendimento individual, que às vezes é o cara que tinha outros investimentos e resolve abrir um hotel e não sabe exatamente nem como operar aquilo, o que fazer com aquilo e o que ele pretende ter de resultado com aquilo. Então, existe uma cadeia aí que carece de informações e que eu acho que nós, como profissionais de grandes redes e grandes instituições, temos a responsabilidade de poder levar a mensagem aí o máximo possível. E a mensagem, eu acho que, né, Juan, quando a gente fala assim, eu sinto os eventos, você sabe, eu sou associado até com o Bibook lá, ele é de ESMI, enfim, eu sinto carência, assim, da discussão de cases mesmo, de resultado, assim, de comprovação de que é um método eficaz. Aqui a gente sofre, André, a nível, assim, de dobrar o faturamento do cliente e o cliente ainda, assim, tá, mas será? Você não tinha esse histórico, cara. Você não tinha esse histórico desse resultado, né? E aí, quando a gente fala de histórico, de análise, por um acaso, assim, eu sou atleta desde os 4 anos de idade e eu tive a oportunidade de estudar na universidade, lá em Viçosa, que tem um departamento de educação física que é uma coisa assim, pista de atletismo, enfim, com 8 raias, uma piscina olímpica de 50 por 25. E eu sempre aproveitei, eu vi que os estudantes de educação física, eles tinham uma disciplina chamada treinamento esportivo 1 e 2. E nessa disciplina, cada estudante de educação física, ele tinha que achar um atleta para treinar. E o que consistia naquele treinamento, André? Aí falando do personal lá na ponta, tá? Ele tinha que fazer uma avaliação. Então, fazer avaliação de capacidade cardíaca e oxigenação, VO2, enfim, fazia vários testes, montava a base de dados do que era e depois fazia um semestre, 4 meses um semestre acadêmico, 4 meses de treino, e no final tinha que fazer o teste de novo para entender se naquele ele conseguiu a evolução e as matérias decorriam em cima dali. O que eu mais vejo na minha história pós essa vivência, essa experiência minha, que eu aproveitava. Eu sempre treinava, estava sempre sendo treinado por alguém de graça, porque aquele aluno tinha que fazer um treinamento. Mas o fato é que, na minha vivência fora acadêmica, eu nunca mais peguei um treinador, um cara que fizesse teste, fosse
enfim, percentual de gordura, VO2. Hoje eu tenho esse relógio, às vezes eu fico, assim, ele mede tudo isso. Eu tenho isso tudo na palma da mão e eu acompanho meus KPIs todo dia, compartilhado no meu telefone, eu faço análise, eu vejo todo dia, enfim. A pergunta é o que você faz para melhorar isso? E aí, seu VO2 está quanto? Qual é o treino que você vai fazer para melhorar seu VO2? Não é? E se está gerando resultado. Enfim, resultado. Sabe o que eu fiz no final das contas? Eu tenho um aplicativo. Eu faço isso automático, eu sozinho. Exatamente por causa do profissional que você falou lá atrás. Se a gente não tem um profissional que gera resultado, que mostra para a gente uma capacidade analítica, uma capacidade de propor, né? Enfim, é isso. O RM ele vai ser valorizado a partir do momento que ele botar na mesa que ele gera resultado, né? E que ele está fazendo diferente. Agora, ele vai fazer diferente fazendo a mesma coisa? Você falou isso lá atrás. Né? Não adianta você querer fazer diferente fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. E tem que ter análise. Enfim. Eu acho que isso é profundo, Cristiano. Quer ver uma coisa? Você me falou da Universidade de Viçosa. Uma coisa que eu me lembrei que era uma das coisas que eu debato muito aqui no universo RM. Qual é a universidade de hotelaria que tem uma cadeira de RM? São poucas, tá? Hoje já temos algumas, mas eu vou te falar que eu saí da faculdade sem saber calcular Revit Parca. Eu fui descobrir isso depois como profissional, atuando já. Então, essa sensibilização para o método, isso é muito mais profundo do que falar com C-Level, do que, entendeu? Eu acho que isso vem de baixo. E vamos lá, para achar um bom curso de RM, aí você tem que ir para uma escola americana, entendeu? Tipo, hoje tem alguns cursos, bons cursos nacionais, sim, mas também são níveis iniciantes, né? Tipo, nível intermediário. Se você quer ir para um nível extremamente avançado, enfim, onde eu fui descobrir qual era o cálculo que estava por trás do RMS, que eu falei, nossa, eu descobri o mundo. Foi minha segunda descoberta do mundo depois do treinamento da Cor. Tipo, agora eu entendi que essa máquina está me cuspindo aí um monte de recomendação, o que está por trás disso. Foi depois fazendo um curso em Cornell, entendeu? Senão, ninguém nunca teria me aberto os olhos para tal. Então, enfim, é um desafio profundo esse de disseminação da cultura. E, Juan, só para pegar essa deixa, o Cris também falou, né, antes do mercado, enfim, de profissionais, um dos membros da minha equipe acabou de se formar em turismo e hotelaria, tinha cadeira de RM, ele fez o TCC dele em RM, não tinha experiência alguma em hotelaria e nem em RM em si, na prática, mas na hora que eu fiz o processo seletivo, eu falei, não tenho dúvida, eu quero esse cara. O cara que está fazendo o TCC em RM, que quer trabalhar com isso, né, que fez turismo, e evidentemente tem várias outras qualidades aí, o técnico, meu amigo, eu estou ensinando e ele está devorando, tá voando já, entendeu? Mas é um cara que, acima de tudo, saiu da graduação com essa fome de querer fazer resultado, de querer, como é que eu gero receita a partir dessa metodologia, né? Como é que me mostra isso? E não à toa ele está deslanchando, sem dúvida alguma. Então, é isso. Eu acho que tem a base da educação, né? E se a gente vai mais atrás, como você falou, Cris, tem a questão da educação básica, né? Ensino fundamental, matemática, tudo isso. E aí a gente cai num outro universo aí de discussão de políticas públicas e tudo mais, de educação, de base educacional. Mas é isso. Falando dentro desse nosso contexto, eu acho que sim, cada vez mais a gente vem aprimorando isso, acho que o mercado já está ciente disso, e aí quando a gente volta de novo para o owner, para o dono do negócio, tem que querer mudar também, né? Se não quer mudar, aí paciência, né? Mesmo que dobre o resultado, né, ou que gere 20%, 30% mais, né, também se não se permitir se convencer de que a metodologia gera resultado, então tudo bem, meu amigo. Então vai fazer o treino sozinho, né? Não há o que fazer, né?
Cara, é sensacional, gente. Acho que vocês estão percebendo, o tempo está voando, o papo está indo. Se deixar, a gente vai para mais meia hora, mais uma hora. Eu avisei antes, hein, André? Eu avisei, Juan. Mas legal, cara, sensacional. Eu acho assim, temas extremamente profundos. Eu acho que existe mesmo uma necessidade de aprofundar, porque o tema RM, de maneira geral, você comentou em relação a cursos, né? Fica raso, né, Juan? Cursos que formação de hotelaria que não tem a cadeira de RM, enfim, André. O profissional também ele tem que se capacitar, ele tem que querer, ele tem que entender. É um profissional que coloca mais dinheiro na mesa, é um profissional que traz dinheiro por meio da análise. E, por um outro lado, eu também concordo com tudo que a gente disse, que, assim, precisa as instituições, vamos falar assim, né? As instituições, elas precisam abordar isso de maneira mais incisiva, né? De maneira tratar o tema RM menos como perfumaria e mais como resultado. Talvez, se a gente conseguir pensar em tudo que a gente discutiu aqui hoje, que vocês falaram, que as instituições abordarem mais incisivamente o profissional, entender que o papel dele realmente é gerar resultado e não só entregar uma planilha ou uma análise, e ao mesmo tempo os proprietários, os administradores, os investidores, entender que o método é real e ele existe, cara, a nossa vida do lado de cá no Bbook vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai conseguir automatizar ainda mais o processo de vocês, a gente vai conseguir entregar ainda mais valor e o RM também vai ganhar mais. A gente fica impressionado como que o profissional ainda de RM ele não é valorizado assim como método. E para encerrar, né, essa discussão nossa aqui, porque senão eu tenho certeza que vocês dois estão me ouvindo do lado de cá e tem milhões de coisas passando na cabeça de vocês. A gente costuma encerrar nossos webinars com dicas, André. Juan já está acostumado, assim, nós estamos entre nós três aqui, eu costumo dar 3 dicas, eu gostaria de ouvir 2 dicas suas, André, 2 dicas do Juan, para a gente estar falando aqui. E ainda não vou deixar de dar o meu gancho aqui, o jabá, né? Se você quiser saber mais, entender como que o Bbook funciona e ajuda você, RM, a se valorizar e trazer mais resultado, cara, clica aí, chama a gente, nosso telefone, nosso contato, nosso zap, nas redes sociais, curte a nossa página, liga a campainha para as nossas notificações. A gente está jogando um webinar com esse conteúdo aí super legal todo mês. Esse mês agora foram 2 webinars com muito conteúdo. Acompanha a gente, nós vamos ter total prazer em levar para você mais resultado, mais conteúdo, aumentar o seu resultado e o resultado da propriedade que você gerencia. André, 2 dicas rápidas para a gente encerrar aqui o nosso papo sobre RM, o real papel do profissional de revenue management. Boa. Eu vou falar 2 que eu tenho falado muito ultimamente, a minha equipe escuta isso bastante. Acho que a primeira é que o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim pode não ser para você, então eu preciso dizer, né? Porque a gente parte muitas vezes do princípio de que o que está óbvio na minha cabeça também está para o outro, né? Então, coloca na mesa o que para você é óbvio e a gente vai se surpreender com a reação do outro lado, porque a gente vai ver que para eles pode não ser. E aí a discussão toma outro rumo. Acho que a segunda dica tem um ditado que fala, né, que se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu ficaria 50 minutos afiando o meu machado primeiro. Depois, quando eu for cortar, eu vou ser certeiro. E eu acho que isso envolve um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Precisa ter planejamento, precisa ter conhecimento dos dados, precisa ter segurança, precisa fazer comparativos antes, né? Eu vejo, às vezes, muitas iniciativas de levar ideias e estratégias para frente baseadas em análises superficiais, né? Que param no segundo, terceiro, quarto step ali. E eu acho que esse paralelo de afiar o machado, quando a gente traz para RM, a gente está falando de, cara, faz uma boa análise, não se contente com as respostas iniciais que você encontrar, desconfie das pequenas
distorções, daquilo que parece ser diferente, seja criativo, seja curioso com isso, vai atrás. Porque quando você for propor uma estratégia ou executar a estratégia, você está com tudo isso muito bem armado, muito bem planejado. Então, minha dica para encerrar é afine os seus machados, RMs. Parou. E aí, Juan, conta pra gente 2 dicas para essa galera de RM melhorar os seus resultados e se autovalorizar, que é disso que a gente está falando. Não tenha medo da tecnologia, eu acho que use ela a seu favor, né? Como você comentou, seja engenheiro de dados, seja curioso, aí como o André está comentando, e realmente saiba usar a tecnologia a seu favor. A tecnologia, ela está aí para você gastar menos tempo com a formatação, para ter tempo liberado para análise. Então, que aí eu já vou para a segunda dica, que é, numa frase simples, aquilo que eu comentei: converse com os números. Não aceite um gráfico como bonitinho, ou não bote ele numa apresentação para uma diretoria como um gráfico bonitinho. Traga alguma interpretação dele. Fala: estou analisando isto neste gráfico e a minha sugestão é essa. A partir daí, você vai se tornar um profissional mais valorizado. Não meramente envie isso, né? Envie com comentários. Estou enxergando que o pace para aquele determinado mês está assim, minha sugestão é essa. É uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás com o André bastante, assim, que é a questão do PDCA, né? Analisou, tomou uma decisão, registre e verifica se está trazendo aqueles resultados que você esperava através da sua ação. Isso é um mantra para quem é RM, né? Você tem que estar sempre reverificando, porque o mercado muda de maneira veloz, rápida. Quem imaginava uma pandemia aí, onde você ia ter que mudar completamente o mindset estratégico? Então, tenha isso como uma constante no dia a dia. Olhou o KPI, tire uma análise, tome uma decisão e verifique se a sua decisão está te trazendo os resultados que você esperava. Sensacional, sensacional. Galera, muito obrigado por ter segurado até agora aí. Eu sei que o dia foi longo para vocês e estamos aí presentes. Eu acho que essa é a nossa proposta de valor aqui do e-book: levar conteúdo, levar performance, aumentar o resultado. Juan, cara, ó, parceirão, tamo junto. André, muito bom te conhecer, conversar com você, ouvir suas ideias, ver o crescimento pelo qual você implantou lá processos, gestão inteligente, enfim. Tem um RMS, né? Depois eu tenho que te mostrar um e-book, tá, cara? Eu acho que você vai gostar de ver. Combinado. Mas a gente fala disso outra hora. Combinado. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer, obrigado pelo papo. Obrigado, Juan, também. Tamo aí.